Bom, gente, a Bíblia nos ensina a pedir. Nós somos seres carentes. E várias áreas da nossa vida, dependendo do momento que estamos vivendo, às vezes temos mais motivos para pedir. Deus não ignora a nossa necessidade e nem a importância da petição, né? Contudo, Ele manda que nós venhamos dar graças em todas as coisas. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala exatamente isso. Ele não diz por todas as coisas, porque há momentos que você está sofrendo, está com dor, nem Deus se agrada do sofrimento em si, mas a gente pode ver a mão de Deus em todo o tempo. Por isso, nós devemos dar graças em todas as coisas, sabe? Então, à medida que ela manda pedir, e a gente pede, acabamos de orar de novo pela Cristina, foi feito mais de uma oração aqui, Dona Kátia, né, que são assim, alvos maiores de uma doença um pouco mais complicadas, né? O Paulo, o Eliezer, são os 4 assim, que a gente tem mais foco aqui na igreja hoje. A mesma medida que, então, manda a gente pedir, ela nos leva também a um lugar de gratidão. Jesus uma vez curou 10 leprosos. Ele não tinha obrigação de curar. Ele curou pela misericórdia, pela compaixão. É incrível que só um voltou para agradecer. E Jesus ficou surpreso, não eram 10. Então, gente, gratidão é a qualidade da gente reconhecer e valorizar uma dádiva recebida, né? Por que às vezes separaram esse dia, e aí é chamado dia de ações de graças, né? Porque a razão é simples. E muitas vezes nós esquecemos, nós não somos dados à gratidão, naturalmente falando, sabe? E um momento como esse, e às vezes contar um testemunho como foi aqui, restaura a nossa memória espiritual. Porque às vezes nós entramos num rolo compressor da vida, numa dificuldade, parece-nos que não tem mais esperança, ou parece-nos que o mundo acabou, né? Então, assim, se deixar a gente por conta própria, a gente normalmente não vai ser grato. E na palavra de Deus, então, exorta-nos, em alguns lugares da sua palavra, a gratidão, sabe? E hoje, especificamente, nós vamos ler daqui a pouco, é um Salmo 103, um salmo que Davi escreveu, que fala sobre gratidão. Então, gratidão é mais do que um sentimento agradável. É uma linguagem de alguém que entende que foi suprido de uma forma graciosa, de alguém que foi, como é que eu posso falar, abençoado de uma forma que ele não tinha condição. Eu sei que quem ama Deus, quem busca Deus, é impossível você não reconhecer e não ser grato, né? Porque a gratidão surge com a alegria que Deus gera em nós, à medida que o Espírito Santo em nós vem habitar. E a gratidão é ver que Deus está em tudo, Deus está em todos. E, biblicamente falando, isso tem que ser um eixo na nossa vida. Porque a palavra diz para entrar nos seus átrios, entrar na sua presença com ações de graças. Eu acho que você e eu já entramos muitas vezes só pedindo, já entramos direto, abrindo o coração, derramando a nossa dor, né? Mas a gratidão, ela molda a nossa realidade, ela ajuda a tirar a ansiedade, ela desmascara o orgulho, porque não fui eu, não é a capacidade de alguém, é Deus, e ela fortalece a nossa fé, sabe? Então, nós temos motivos para agradecer a Deus. Se eu falasse para você assim, me dê 30 motivos para você reclamar da vida. Eu vou falar de mim. Estou com a coluna doendo. Está doendo agora. Estou com um problema na bexiga. Estou com glaucoma no olho. Ou seja, a gente arruma 30 motivos fáceis. Mas eu queria fazer assim, agora arruma 30 motivos para agradecer. Às vezes as pessoas se enrolam para encontrar motivos. Por quê? Aquilo que é ruim parece que toma a nossa mente muito mais do que aquilo que deveria ser bom. Se os nossos olhos forem bons, diz a Bíblia, o quê? Todo o seu corpo vai ser bom. À medida que eu olho para a vida de um lado ruim,
eu não vou encontrar gratidão. Então, assim, você viveu esse ano, nós estamos terminando um ano, você não sabe que teve livramento de morte. Tem alguém que pode ter conseguido identificar, né? Assaltos, que é tão comum hoje, tiroteio no Rio de Janeiro todo aí, né? Você teve uma oração respondida, você experimentou a misericórdia de Deus em algum momento, né? Você foi tentado e Deus te tirou da tentação, abriu a tua mente. Nós temos motivo. Qual é, então, a intenção dessa conversa hoje? Lembre-se, exercite a tua mente em lembrar, porque a vida também é o que nós escolhemos recordar, como eu falei da visão aqui, né? Nós vamos decidir o que vai ser esquecido e nós vamos decidir o que a gente vai querer meditar, pensar e esperar, não é? Se você olhar para um lado ruim, você só vai afundar em depressão, tristeza e angústia. Se você olhar para frente e ver que Deus, a boa mão de Deus vai te guiar, traz esperança. E o profeta já afirmou isso. Eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Esperança, vida, e não morte, né? E esse salmo talvez seja uma expressão de um mais puro louvor, sabe por quê? Não há sequer uma petição do início ao fim desse salmo. Davi não pede nada. Em outros salmos ele pediu, mas ele encontrou um momento no coração dele e falou assim, não, agora é só gratidão. E a própria palavra salmo quer dizer louvor, salmodiar, o salmo era cantado, então salmodiar ao Senhor, cantai ao Senhor, sabe? E eles podiam ser cantados, eles em grupo, alguns salmos era quando eles subiam às festas em Jerusalém, como também cantado a nível individual, sabe? E assim esse salmo mexeu com o meu coração de novo. Toda vez que a gente começa a ler a Bíblia, a gente percebe como a gente é falho, como precisa mudar, né? Como precisa dar uma guinada. Pois bem, meus irmãos, vamos ler o versículo primeiro então, por favor. Projeta aí, para eles acompanhar. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Possa para a versão NA, por favor, agora. Vou seguir toda na versão NA, tá? Vamos lá. Bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Veja, nós cantamos uma canção aqui, eu queria lembrar da letra, né? Fala, é um chamado ao coração para adorar. Quem se lembra? Sabe a letra? Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. É um pouco parecido com o que o profeta está falando, sabe? Davi conversa com a sua própria alma. Ele chama a sua alma a um louvor. Essa canção também fala, oh, meu coração, né? Cante uma canção. Sabe, é um louvor que ele queria dar a Deus profundo, transformador. Então é interessante a pessoa conversar consigo mesmo. Normalmente eu converso com a pessoa que está ao meu lado, né? Está próxima de mim, sabe? E agora o que ele quer fazer? O seguinte, quer tirar a alma dele da apatia, ele quer tirar a alma dele da mesmice, e ele exorta a própria alma. E você que vê a chamada, bendiga, é um imperativo de vida, sabe? Porque ele entendia que Deus merece ser exaltado. E a gente deve adorar Deus com toda a força da nossa razão. Oh, Deus nos deu inteligência para contemplar o sol tão lindo, tão forte como está agora, entrando num tempo, estações aqui acaloradas, né? Com o vigor das nossas emoções. Ele está falando, bendize a minha alma, fala do coração, uma disposição de vontade, sabe? E ele fala no versículo 2, por favor, bendiga minha alma o Senhor. Olha só, de novo, há uma exortação própria 2 vezes, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Pense comigo aqui uma coisa, nós somos dados a ouvir o nosso coração. Aí a gente vive mais de sentimento, ao invés de ordenar o nosso coração. Davi está ordenando o coração dele a bendizer.
O louvor bíblico, ele é algo que é volitivo, você faz com a tua vontade, não é emocional só. Muitas vezes, tuas emoções estão no meio do louvor. Mas agora, no nível de razão, ele vai chamar motivos para que esse imperativo acontecesse na vida dele. E nós somos tendidos, como eu falei aqui, ao esquecimento. Deus foi tão bom ano passado. Deus foi tão bom 2 meses atrás, e às vezes uma dor hoje me faz esquecer todo um passado e uma história. A ingratidão, ela nasce no esquecimento. E como eu disse aqui também, vou repetir, nós somos, como é que eu posso falar, pródigos em lembrar das adversidades, mas a gente é bem lento em agradecer. E muitas vezes a nossa petição é aquela de bater, de buscar o tempo todo, e a Bíblia nos orienta assim, mas a nossa gratidão é de uma vez só. A gente pede no varejo e agradece no atacado. Deus, muito obrigado. E esse versículo aqui é um antídoto, uma vacina contra o esquecimento. Um lembrete, teu coração está batendo, não está? Bota a mão, você vai sentir. Né, a batidinha, porque Deus está dando ordem. Não tem um CTI, um médico, uma medicação que quando Deus fala não vai mais bater, que segure, gente. Você pode estar no melhor hospital do mundo. Então o louvor é fruto de uma gratidão, e um coração grato é um coração adorador, porque não tem como separar a gratidão então da adoração, por quem me gratificou. Né? E Davi então conversa, e ele chega a dizer para a alma dele: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A Escritura, ela menciona alguns perigos da gente esquecer, sabe? Quando eles iam entrar em Canaã, Deus fala e ordena através do profeta. Não vou ler o texto para não tomar mais tempo, mas para não esquecerem-se do Senhor seu Deus, deixando de obedecer. E olha só o que diz aqui: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, e às vezes tem momentos de muita abundância que Deus nos dá, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, e o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Veja então que a bênção é maravilhosa. Se eu perguntar quem quer ser abençoado, eu também estou aqui os primeiros a levantar minha mão. Mas a nossa natureza é tão ruim que as próprias bênçãos fazem, às vezes, nos esquecer do Deus da bênção, ou de quem nos concede a bênção, sabe? Então, nós temos recebido muitos benefícios do Senhor. Daqui a pouco você vai almoçar, isso é uma bênção. Quem tomou hoje aquele líquido pretinho, assim, gostoso, saboroso aí de manhã? Pô, então, aquilo é tudo bem. Deus pensou no café, pensou que a gente ia gostar, né? A gente vive e existe por causa dele. Então, o salmista fala: você tem que bendizer. E eu estou replicando aqui para vocês e para mim a palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Versículo 3, por favor. Por quê? Olha só, ele vai enumerar os motivos. É ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara, quem cura todas as tuas enfermidades. Meus irmãos, essa primeira parte ali, antes de entrar na outra, segunda parte do versículo, ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Esse aqui, acho que é por isso que ele começa a enumerar, seria em ordem primeira, o motivo da gratidão, né? O maior motivo. Por quê? Se nós tivermos dimensão do nosso pecado, e como Deus é santo, por mais que você seja uma pessoa honesta, por mais que você seja cumpridor dos seus deveres, nós pecamos. E bastava um pecado para ferir Deus, não é? Então, assim, o perdão é uma joia preciosa que Davi começa a enumerar. E o perdão, gente, ela é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Esse tipo de perdão aqui não é o que eu dou para um próximo, não é que o Criador, que Deus nos dá. Então não é questão de mérito, porque eu sou pecador, você é pecador, a gente não quer, mas peca, a gente pensa besteira, a gente, sei lá, tantas coisas, às vezes a gente faz besteira mesmo,
E eu espero que o Espírito Santo nos ajude a não falar menos, dar o equilíbrio naquilo que falar. Então, não é questão de mérito nenhum, porque ninguém aqui seria perdoado por seu mérito, mas por graça, né? Então, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, e é exatamente assim que a Bíblia fala da graça divina, né? E a Bíblia chega a dizer, isso é profundamente consolador para nós, então, que pecadores somos, que ainda que os nossos pecados, disse Isaías, né, sejam vermelhos como escarlate, um pecado que seja assim tão feio ou tão, sei lá, gritante, o Senhor nos torna mais alvo do que a neve. Como não agradecer então? Como olhar para Deus e não ver gratidão no perdão dos nossos pecados? Porque a nossa maior doença não é a física, é a espiritual. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar ou perdoar todos os nossos pecados. Eu fico falando quanto pecado eu já cometi, quantas coisas na minha história até hoje. Eu peço todo dia para me santificar. Eu falo, Senhor, me guia na santidade, me ajuda a não errar, me ajuda na minha boca, me ajuda, inclina meu coração a te obedecer, inclina, essa é uma oração que eu faço todo dia, e às vezes, várias vezes no dia, a só temer a Ti, a ter reverência ao Senhor, sabe? Então, Ele não perdoa algumas das nossas iniquidades, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Sabe, como eu disse aqui, eu bastaria um pecado, mas não é só assim, Ele me perdoou um ato e agora eu estou lascado. Não, já foi muita paciência com você, muita misericórdia, não tem mais, não. E a gente vai ver na frente que Ele vai dizer assim, como o Oriente dista do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Esse é o cerne do Evangelho. Fala de uma cruz, que você está vendo aqui no teto, de um Deus que se fez carne, que morreu e me justificou através do sacrifício dele. Ou seja, alguém tinha que pagar pelo pecado na justiça divina, e quem pagou foi o próprio Deus. Sabe? Então, se assim não fosse, nós estaríamos terrivelmente longe de Deus. Nossas orações não chegariam ao altar de Deus. Nós não adiantaríamos ter um culto como esse, sabe? Porque nós estaríamos inadequados para estar na presença de Deus, expostos também ao inferno e todo o mundo espiritual que existe é uma realidade do lado negativo. Mas Ele nos perdoou todos os nossos pecados. Cara, meu coração fica grato, né? Porque eu agora estou escondido atrás da cruz de Cristo. E quando chegar um encontro com o nosso Senhor, não vai ser o meu pecado. Vai ter o carimbo lá, né? Está justificado pelo sangue de Jesus. Ele fala então, bota por favor, deixa projetado o terceiro ali. É Ele quem cura todas as suas enfermidades. Meus irmãos, Deus é quem dá vida. Ninguém aqui pediu para nascer, às vezes eu pergunto isso, quem pediu para nascer? Ninguém. E Ele é o operador da cura. Ele quem opera a cura. Como eu disse também já antes, para os leprosos, Ele não é obrigado a curar, Ele cura por misericórdia. E algumas doenças também Ele deixa permanecer, que nos tornam humildes. A nossa petição devemos pedir, mas Ele não é obrigado a aceitar tudo o que eu acho, porque às vezes a gente formata a vida, e eu acho que Deus tem que ser assim, tem que agir assim, senão me decepciono com Ele, largo, abandono, não quero e não dou louvor nem gratidão. Não, em todas as coisas. E Deus está cuidando de tudo. Até as nossas adversidades são uma forma pedagógica de nos manter humildes, dependentes deles. Não é? Então, a gente ora, mas eu não determino nada. E a Bíblia diz que há uma oração, que é uma petição que Deus sempre ouve, e nunca vai ter não, quando eu peço segundo a sua vontade. Então não adianta todo mundo juntar aqui e orar e não é a vontade de Deus, não vai resolver, porque a gente tem que conhecer a mente, o Espírito Santo infunde em nós e a vontade dele é pedida. Agora, oramos sempre segundo a sua vontade? Não, a gente não tem plenitude de revelação e às vezes a gente ora até errado. Bom,
esse assunto fica para depois. Mas Deus é o autor da vida e é o operador da cura. Por quê? Se você for estudar, os teólogos separam a graça comum, a graça capacitadora, eles vão tentando subdividir em fatias, né? O que é a graça comum? Respirei o ar. Todo ser humano tem a graça comum de respirar o oxigênio. A graça comum, então, ela é manifesta também como um milagre de Deus. Nós somos expostos a vários micro-organismos. Né? Na microbiota oral, você tem estafilococcus, streptococcus, tem cândida, você tem fungo, você tem tudo no trato geniturinário. Nós somos sujeitos a muita doença, mas se você está vivo, é porque Deus está mantendo. Né? A graça comum dá até a capacidade de alguns homens, e a inteligência ao homem quem dá é Deus, de fazer pesquisas e encontrar na própria natureza um elemento químico que se torna um remédio que atua no nosso corpo, podendo trazer cura. Então, assim, a graça comum também é um milagre de Deus. Portanto, quando você é tratado por um médico ou você toma um remédio, a mão de Deus está por trás disso aí, não é só o homem, não. Porque quem deu inteligência é o homem, para descobrir. Quem formou a substância que é o princípio ativo ali, foi Deus. E que Deus usa também métodos de diagnóstico hoje que são desenvolvidos. Né? E a última palavra, então, não é da medicina em si, mas é do médico, dos médicos. Deus, às vezes, cura miraculosamente? Sim, às vezes ele usa outros meios. E na Bíblia, ele é conhecido como Yahvé Rafá, o Deus que cura. Né? Por que isso? Mesmo com o pecado perdoado, eu falei que essa é a maior chaga, essa é a maior doença que a gente tem, o nosso corpo adoece, a gente envelhece. Tem doenças que é da terceira idade. Faz parte do processo que entrou com o pecado original, aí a gente tem que reportar Gênesis, né? Mas não vou entrar nesse mérito também aqui, senão vamos devagar mais aqui do assunto, né? Mas olha só, o médico dos médicos, ele tem poder para curar o que ele quiser. Ele ressuscitou pessoas quando estava aqui Jesus. Lembre-se de Lázaro, já estava 4 dias mortos. Um corpo já em estado de decomposição. Né? Ele criou o corpo. Para ele, curar não é nada. E muitas vezes a minha oração segue nesse sentido. Trazer da existência uma vida, o Senhor trouxe. Curar não é nada. Né? E os evangelhos tratam de Jesus curando enfermidades. Então é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara as tuas enfermidades. Pega um livro de patologia, você vai ver assim imenso quantas doenças existem. E você hoje está aí, vivo pela graça de Deus. Versículo 4, por favor. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. A vida não é fácil. A gente está orando aqui por momentos difíceis, por irmãos vivendo dificuldades. A vida é, às vezes, difícil. Há momentos de muita dor. As situações são complicadas. Nós, como seres emocionais que somos, sofremos diante disso. Mas, quando a morte mostra, às vezes, a sua cara, Davi entendeu, porque ele foi poupado. Quem escreveu foi o autor Davi. Ele foi poupado por Deus. Davi enfrentou a perseguição de Saul. Ele enfrentou Golias, se lembra? Que é um gigante inexpugnável naquela época. Ele enfrentou, diz a Bíblia, um urso e um leão e os matou. Quem que enfrenta um urso correndo para cima de você? A capacidade física, muscular e a agressão. É como um leão também, nós não teríamos, né? Deus, então, restaurou. Ele atribui, então, logo ali a morte espiritual, entra a cura das enfermidades, não sei se no sentido, então, só espiritual, mas fisicamente a gente pode abordar, e agora diz que Ele nos protege. E se você já teve algum livramento do Senhor esse ano, consciente, você tem motivo para agradar a Deus, para agradecer a Ele, né? E Davi experimentou perigos de morte terríveis, né? E redimir
da cova, esse verbo redimir, é uma expressão, eu creio aqui, de um livramento de um falecimento prematuro. O amor de Deus, ele não só livra a gente do pecado, e muitas vezes nos cura, mas nos livra de circunstâncias difíceis. E Davi, então, fala assim, seja grato a Deus, é Ele que redime, que compra, que resgata a sua alma, sabe? E fala, e coroa você de graça e misericórdia. Bom, Davi era rei. Já era comum os reis usarem o quê? Uma coroa, como hoje ainda é, né? A coroa indica o quê? Honra. Então Deus pega seus filhos, coloca em posições, às vezes, que você nunca pensou, né? E você fala, quem sou eu? Sabe, ele coloca isso tudo, atributo de graça e misericórdia. Davi entendeu que ele foi colocado no reino, ele era um pastor de ovelhas, ele estava lá atrás, não era valorizado nem na família dele. No entanto, o Senhor o colocou num lugar de graça e misericórdia. Versículo 6, por favor, agora. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Não, 5, né, que a gente pulou aí, vai lá. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Meus amigos, como diz a Bíblia, toda boa dádiva, todo dom perfeito provém do Pai das luzes. Você tem alguma dádiva material, um carro, uma cama, um travesseiro, um ar-condicionado, uma comida, você tem tanta coisa. É Ele quem nos dá. A gente não pode ser orgulhoso, a minha capacidade, você não teria capacidade nenhuma se Ele não tivesse te dado. Você não, tem gente que tem dom específico para um negócio, o cara dá para ser empresário, o outro, sei lá, para determinadas atividades. É Deus quem dá inteligência, você não pediu, você pode colaborar no processo ali, porque você se dedica, mas quem te deu a habilidade foi Deus. E Ele nos perdoa, Ele nos cura, Ele nos restaura, e Ele também nos renova. Sabe, o peso dos anos no corpo físico, ele nos priva de algumas coisas, só que Deus vem renovando o nosso interior. Por quê? A velhice não precisa ser o ocaso da vida, né? E no caso de dores, de cansaço, e assim, etc., ele diz que renova, como a águia faz a sua renovação. Essa imagem da águia, ela aponta justamente para isso, né? Porque todo mundo que já estudou alguma coisa viu que num determinado momento da sua vida, a águia tem longa existência, ela não é, de pouca, a vida dela é de grande durabilidade, e quando ela percebe que ela não está mais conseguindo, porque ela tem garras poderosas, né? Tem uma envergadura de asa enorme, que faz ela ter uma sustentação enorme. Quando o bico dela não está mais afiado, ela sobe a montanha, ela afia o bico, ela depena, tira as penas dela nova, ela deixa nascer uma garra nova, ela arrasta até que ela venha renovada de novo, sabe? Então, assim é como Deus renova e deu sabedoria à águia. A Bíblia também deu uma observação inteligente a Davi para observar como Deus renova, sabe? Deus renova o nosso vigor. A Bíblia diz no livro de Isaías que Ele dá vigor ao cansado. Você pode estar aqui hoje cansado, você vai encontrar vigor em Deus. E aquele que está sem força nenhuma, e muitas vezes é assim que a gente se encontra. Fala que os jovens se cansam e eles ficam exaustos. Mas os que esperam no Senhor, como é que diz, gente? Renovarão. Como a gente precisa ser renovado. Como a gente entra em um momento tão difícil na nossa história. Sabe, ele fala, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão bem alto como as águias. Porque a águia, quando ela vê uma tempestade, ela não fica entrando no meio. É como que fosse o avião, quando dá, foge, ele vai acima das nuvens. Porque ali é um lugar que já é de segurança, né? E assim diz que nós teríamos força para seguir, sabe? Então Ele sara, Ele me redime, Ele me restaura, Ele me coroa, Ele me satisfaz. Então, versículo 6º e 7º, por favor. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Deus está vendo todas as coisas. Não pense você que um dia vai ter julgamento.
Ele é longânimo. Mas um dia, diz a Bíblia, certamente nós e toda a humanidade vai se deparar diante dele. Sabe, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Olha que motivo interessante para você e eu adorarmos e agradecermos a Deus. Deus fala, nós temos a Bíblia. Sabe, a história da redenção, a história porque Jesus veio ao mundo, e nós vamos celebrar o Natal dentro em breve agora, né? A história dos profetas, a história da criação, tudo isso está revelado, e mostra que Deus não é silencioso, que Deus fala, sabe? A gratidão, então, tem que ser uma resposta à revelação. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque nós estamos lendo algo aqui que não foram nós que escrevemos, mas Deus permitiu que chegássemos até nós, como sua palavra. Então, ser grato, porque o Senhor fala conosco. Versículo 8, por favor. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Davi destaca ali, então, a bondade, a misericórdia, porque ele é compassivo, né? A benignidade. Sabe, Davi entende que isso não tinha a ver com ele. Deus sempre, em sua palavra, vai tirar o homem do centro, vai colocar ele. Esse é o papel da Bíblia. É a gente fazer que nós somos dependentes, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Sabe? E a gente vê que ele falou ali que manifestou os seus caminhos a Moisés. O Senhor foi à frente do povo de Israel. Se você for ler a história, foi algo assim sobrenatural. Se você não crê na Bíblia, você não vai crer. Mas que era uma tocha de fogo à noite que estava à frente do povo, uma nuvem que cobria durante o dia para proteger, sabe? O Senhor diz, ele é compassivo. Eu acho que isso aí é um eco de Êxodo. Nós estamos estudando Êxodo aqui, na escola dominical, Êxodo 34, que fala exatamente que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em se irar, e diz lá, grande misericórdia. E fala que guarda a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o temem. Isso é uma metáfora para dizer, não é exatamente só 1000 gerações em si, um número fixo, mas dizer que Deus é muito misericordioso. Deus trata a gente com paciência. Quantas vezes nós já fomos infelizes na nossa relação com Ele? Quantas vezes nós já fomos ingratos? Quantas vezes nós ficamos com falta de fé? A incredulidade, ela é terrível, né? Quantas vezes você já foi rebelde aos seus pais, a Deus, e quantas vezes Deus teve que dobrar a serviço, que quer dobrar o pescoço, fazer você dobrar. Por isso que eu falei, às vezes o sofrimento e algumas dores são bênçãos na nossa vida. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. E a compaixão divina é o alicerce de uma esperança que você pode contar para sempre. Deus vai ser sempre compassivo, sempre misericordioso, porque Ele diz na sua palavra que Ele não muda. Então, um caráter estável. A pior coisa é estar com uma pessoa com um temperamento estável, não é? Acorda de um jeito, dorme de outro, daqui a pouco você não sabe como é que ela vai reagir. Se você tem um chefe intempestivo, você fica, ei, meu pai, como é que vai ser hoje? Entra em oração, né? E daqui a pouco vem. Mas não, Deus é estável, você sabe o que pode esperar dele, você sabe que ele vai ser sempre assim. E ele é perfeito. Motivo para nós sermos o quê? Gratos a Deus. Versículo 9. Então. Não repreende perpetuamente. Às vezes ele tem que nos repreender. Hebreus 12 fala que o pai deve, às vezes, fustigar, repreender, castigar um filho, porque aquilo é para o bem dele. Ele fala, se vocês como pais têm que tomar certas atitudes, quanto mais vosso Pai Celestial. Se vocês não se submetem a isso, ou não querem submeter, vocês não estão se considerando filhos, mas bastardos. Então, ele não repreende perpetuamente. Olha que bênção. Nem conserva para sempre a sua ira. Quem já ficou irado com um filho, com uma mulher, com um chefe, com alguém? Quem? Só eu?
Tranca o dente, né? E depois fica nervoso. Depois dá até problema na TM, articulação temporomandibular, porque fica travando tudo aí. O Senhor não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, e nós vimos isso logo no início, né? Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Olha que bênção, gente. Se depender de nós, alguém fez alguma coisa, você vai pagar que seja igual ou dobrado, né? Deus não é assim, não. E continua, versículo 11, por favor. Pois quanto o céu se eleva acima da terra. Então, manda olhar a nível da natureza aqui. Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, aqui ele está mostrando o seguinte: a paciência de Deus conosco é enorme. Ele é benigno, compassivo, misericordioso, né? E se fosse tratar como a gente merece, nós estaríamos acabados. Mas Ele nos perdoa, sabe? Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Alguns teólogos atribuem isso agora exatamente à cruz de Cristo, porque Ele recebeu a nossa culpa. Quando Ele não nos trata segundo os nossos pecados, eu falei assim, todo pecado, o salário do pecado, diz a Bíblia, gera morte. Então isso tinha que cair sobre alguém. Jesus tomou sobre si, sabe? E a maior ação, então, de graças é a cruz. Assim faz, sabe? E Ele manda olhar para o céu. A gente vê um prédio de 60 andares, 50 andares, fica extasiado de ver como é que pode estar em pé, né? Se eu não me engano, lá em Dubai, né? Dubai que tem, eu nunca fui não, mas eu não sei quantos andares, mas a gente olha para o céu comum, quando você então faz um voo de avião, ele fala, olha para essa distância, e ele coloca a distância entre o Oriente e o Ocidente, que aqui no nosso planeta nos orienta como fosse uma bússola, né? A chamar o seu infinito amor, sua infinita misericórdia, sabe? Assim afasta Deus de nós as nossas transgressões. Por isso o chamado, bendize, ó minha alma. Se você está mal, bendize, ó minha alma. É um chamado para você mesmo. E o versículo 12 é exatamente o que eu estava falando. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Veja que ele começa agora a voltar até o início que ele falou. E o perdão de Deus, gente, é completo. Ele não dá meio perdão, é definitivo. Ele nunca vai jogar no teu rosto. Talvez você numa relação com alguém, por causa de um pecado, de um erro do passado, de vez em quando essa pessoa lance no seu rosto aquele pecado. Mas Deus não. Falou, Ele, assim como tem essa distância, Ele afasta de nós as nossas transgressões, ou seja, Ele nunca mais vai cobrar a dívida que nós tínhamos com Ele. Então, gente, são pontos de compreensão. Por isso que o nosso culto também é racional. Você tem que pensar. Um louvor desse, ele está pensando nas coisas. Ele está analisando o Oriente, o Ocidente, o céu. Ele está encontrando motivos para que a alma dele bendiga, sabe? E a gente tem o perdão completo e eficaz. E essa culpa nossa foi para as costas de Jesus. Então, você sai daqui sem peso. Os nossos pecados se foram. Sabe por quê? 2000 anos atrás, Jesus levou sobre si os nossos pecados. E se você for perguntar a Ele, procurar, não existe mais, está perdoado. Isso é um milagre, gente, sabe? O maior milagre é o perdão dos pecados. A gente é salvo de toda a condenação dos nossos pecados, como se eles nunca tivessem existido, à medida que eu encontro o perdão. Sabe? E ele continua encontrando motivos na sua mente. 13º, nós estamos quase terminando. Como um pai se compadece de seus filhos. Olha a relação. Não é um vizinho, não é um amigo, só um pai, porque pressupõe uma relação de amor. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem. Versículo 14, por favor. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então é normal uma afeição natural de um pai para um filho.
É certo que a gente vê algumas excrescências, alguns absurdos, né? Mas um pai humano normal, sadio, procura o melhor para o seu filho, nem sempre se compadece a despeito dos erros e pecados. Davi está olhando exatamente assim. Deus é pai, Ele se compadece, mesmo sabendo que a nossa estrutura é falha, é limitada. Ele sabe que nós somos pó, sabe? Então ele pega, segundo a Bíblia fala, e nos insere numa família. E nós somos chamados família de Deus. Eu tenho motivo para agradecer. Sou família de Deus, herdeiro de Deus. Quem sou eu para ser herdeiro de Deus? Corrideiro com Jesus. Quem sou eu? Uma loucura. Que se não está na Bíblia, eu não podia nem crer isso. A minha razão não alcança. O que é ser herdeiro absolutamente de Deus? Vamos ler 15 então, para quase terminar. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Por favor, leia 16. Mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Não é assim a vida? Ela vai passando. 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, novamente, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, os netos. Está aqui apresentando hoje a Mariana aqui. Para com os que guardam a sua aliança, para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então agora o salmista faz um contraste entre uma flor que seca e agora um Deus que é eterno, que não muda. Se o homem é tão vulnerável, se é tão pequeno, se é tão perecível, ele compara um Deus que é sempre o mesmo, sabe? E diz que a misericórdia dele é para sempre. A bondade do Senhor é para sempre. Por isso, ele deve ser louvado. Você concorda com Davi? Versículo 19, então. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Sabe, ele é Senhor. Diz a Bíblia na carta aos Filipenses que um dia todo o joelho vai se dobrar. Quem creu, quem não creu, quem falou mal, quem amaldiçoou Deus, vai ter que se dobrar e dizer que Ele é Senhor. Ele é Senhor. A Bíblia fala de um Deus que os céus e os céus dos céus não podem conter. Isso é uma analogia de um céu natural do que a gente vê, e o nosso cosmos, o universo não contém Deus. Deus criou tudo, Ele não é contido por nada. Então fala que Deus reina em poder, absolutamente, sabe? E a gratidão surge quando você percebe que o trono não está vazio. De um Deus que tem controle sobre todas as coisas, sabe? Ele é soberano, diz lá, versículo 19, né, que o seu domínio é sobre tudo, o seu reino domina sobre tudo. E Ele faz segundo lhe apraz. Então, uma soberania debaixo de misericórdia, debaixo de graça, debaixo de favor, debaixo de perdão, debaixo de amor, de tantas outras coisas. Então agora, para finalizar os últimos versículos aqui, Davi, ele pensa agora, eu queria pensar com você, já num louvor, ele estava num louvor pessoal, ele encontra motivos para louvar, agora ele vai convocar o cosmos, tudo para adorar a Deus, porque, ouvinte, bendiga o Senhor os seus anjos, valorosos em poder. Então, há anjos que são poderosos, são criaturas de Deus, e não são Deus, não se comparam nunca com Deus. Mas agora ele chama também, não só eu devo louvar, não só a minha alma deve louvar, mas todos os anjos devem adorar e louvar a Deus. Bendiga o Senhor os seus anjos valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a sua palavra. 21, por favor. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Gente, quem gostaria de ver um anjo? A gente até gostaria. Deus é muito superior ao anjo. Os anjos são ministros dele, são servos dele, né? Eles têm poder que Deus os deu. E não sei a quantidade de anjos. São um exército numeroso. A Bíblia fala da queda, 1/3 caiu, tem 2/3 que não caíram, 1/3 que
acabaram caindo e viraram os demônios, mas eu não tenho a numeração específica, mas o fato é que são miríades e miríades, milhares de milhares, como diz aí, né? E eles estão ali para fazer a vontade de Deus, e muitas vezes atuam a nosso favor, porque a carta de Hebreus diz que eles são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tem anjo, você não vê, mas Deus coloca. Agora Davi fala assim, cara, todos os anjos adoram o Senhor, sabe? Todo o seu exército adora o Senhor, né? 22, por favor, agora. Versículo 22. Bendiga o Senhor todas as suas obras. Agora é um clamor para todo o universo, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma ao Senhor. Então esse salmo ele termina de uma forma apoteótica. Não um louvor baixinho, não uma adoração, não uma gratidão pequena, né? Mas ele culmina num coro cósmico, todo ser, então, igual Salmo 150, que respira, louve ao Senhor. Mas não só o ser humano, mas toda a criação louve a Deus, porque há um culto litúrgico que você não entende nem como vê, nem eu sei também, mas o universo é a catedral onde Deus recebe o louvor. O universo inteiro é convocado a adorar, a agradecer esse grande Deus. Seja no mais alto céu, no mais profundo abismo do mar, 9.000 metros de profundidade no Oceano Pacífico, tem seres que, em fossas abissais que nós não conhecemos ainda nos dias de hoje. Tudo é conclamado a bendizer sua misericórdia, sua bondade, seu amor, sua graça, e porque vieram a existir. E no versículo, então, ele termina voltando: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Essa adoração, então, que emana do cosmos, tem que ser a nossa adoração. Nós estamos aprendendo aqui a adorar a Deus e agradecer. Sabe por quê? Deixa eu te falar, admiração silenciosa não vale de nada. Não adianta se eu admiro minha mulher e eu nunca falo que ela é bela, que ela é bonita, que eu amo ela. Ela não vai saber. Entende o que eu estou falando? Da mesma maneira, um coração que se diz grato e calado não tem muita serventia. A gratidão honra a Deus. A gratidão abençoa teu coração também. Quanto mais grato você é, mais abençoado você vai ser, teu coração vai ser mais livre, sabe? E a gente citou aqui, vou só reportar: saúde restituída, pecado perdoado, misericórdia sendo derramada. Que sejamos gratos pela nossa família, pela vida, pelo ar, pelo alimento, né? Porque Deus nos perdoou, né? Porque Deus nos salvou, porque Deus nos adotou em sua família, porque Deus cura, porque Deus restaura, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassível, porque toda a criação é ordenada a agradecer e a louvar Ele. Então, meus amigos, eu queria te convocar a ficar de pé. Nós vamos adorar, fechar o culto. Você hoje foi recalibrado na alma. Se entrou aqui um pouco diferente, a palavra de Deus nos coloca no prumo, né? Eu acho que todos nós aprendemos aqui a reordenar nossa mente e colocar Deus no centro. Que hoje, nesse culto de ações de graça, você possa dizer e encontrar motivos para agradecer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então fecha teus olhos.